Emerson, recentemente você falou sobre os prejuízos de mais de 3 bilhões e 200 milhões de dólares que carrapatos causam para a pecuária brasileira, apenas a pecuária brasileira. Bom, mas algumas raças são mais sensíveis do que outras raças. O que acontece no Brasil? Walter, na verdade, isso vem desde um desenvolvimento genético. A gente divide os bovinos em dois grandes grupos. A gente tem um grupo dos bovinos que a gente chama de bós índicos, né, que veio das Índias, e os bós tauros que veio do hemisfério norte. Eu até trouxe a imagem para ilustrar essa questão. O que acontece? O carrapato ele está nessa faixa entre esses dois paralelos, né, o 32 norte e o 32 sul. Só entre essas duas linhas é que nós vamos ter carrapato. Repare que no animal ali nós temos o mapa mundi ali, né? É uma brincadeira que ele faz, mas veja bem, é bem nessa faixa que o carrapato ataca. Então, todo o hemisfério norte e o extremo sul do mundo não tem carrapato por questões de clima, não permite o crescimento do carrapato. Então, o que isso vai influenciar? Animais que vieram das Índias, né, os bós índicos, então o Nelore, o Gi, são animais que desde a sua origem, né, seu desenvolvimento genético, teve com a presença do carrapato. Então, ao longo do tempo, ele convive com o carrapato e aprende a viver com o carrapato. Quando a gente fala de animais do hemisfério norte, e aí em raças leiteiras, por exemplo, holandês ou no corte o Angus, né, que são muito criados no Brasil, são animais que no seu desenvolvimento genético não teve contato com carrapato. Quando eu trago essas raças e ponho num país tropical como o Brasil, que eu tenho uma alta infestação de carrapato, naturalmente eles vão ter mais carrapato e mais prejuízo, porque eles não têm esse mecanismo, eles não sabem lidar com esse inimigo. Quer dizer que algumas dessas raças precisam de um cuidado maior quando falamos de carrapato. Sim, esses animais eles vão ter uma infestação maior e vão sofrer mais com o carrapato por conta dessa característica. Agora, o Nelore, que é a grande parte do plantel brasileiro, é Nelore. Ele é mais resistente ao carrapato? Há uma diferença muito grande entre as raças? Tem sim, até se a gente mostrar agora uma sequência de imagens, a gente vê isso. Isso é uma das formas que o Nelore, né, e os bós índicos levaram a fazer com que ele tenha uma infestação menor de carrapato. Aqui a gente vê do lado direito uma fêmea de carrapato, quando ela adere à pele, ela causa uma reação, né, porque ela tá agredindo o animal, que no caso dos bós índicos, essa reação ela é maior. Então ela tem um edema maior, uma reação inflamatória maior, que faz com que esse carrapato se desprenda, ele não consegue ficar preso. Então por isso é uma resistência natural. É uma natural daquilo que a gente vem falando do desenvolvimento genético. Na outra imagem a gente mostra um outro ponto que é muito importante. Veja o que o Nelore consegue fazer. Ele consegue ir lá na garupa dele, né? Então ele consegue fazer uma autolimpeza, ele consegue tirar carrapato. Uma raça europeia, como está dando exemplo aí, um animal holandês, ele não consegue fazer isso. Então eu tenho uma reação local, ele não tem essa agilidade. Então eu tenho esse efeito local do desenvolvimento, essa forma de autolimpeza que vai fazendo com que os bós índicos, né, no caso ali o Nelore a gente estava mostrando, consiga ter uma infestação menor de carrapato. Agora, pecuarista que trabalha com Nelore, nem por causa disso, não deve esquecer que tem que também fazer seu tratamento ali, né? Não é porque o animal é mais resistente que ele vai abandonar, né? Agora, quem trabalha com raça mais sensível deve tomar muito cuidado, não? Sim, isso é importante. Até esse cuidado a gente falar que o Nelore é resistente, porque sim, ele não é resistente. Ele tem habilidades que façam com que ele tenha uma infestação menor. Mas eu trouxe, menos, vamos dizer assim. Mas eu trouxe uma imagem, por exemplo, mostrando que o carrapato também adere ao Nelore. Está aí, né? Um animal Nelore com infestação de carrapato, mas o que chama atenção, e a gente até marcou em fotos aqui, em círculos vermelhos, a fêmea do carrapato ela não consegue se desenvolver como em raças de origem europeia que são mais sensíveis ao carrapato. Então, eu tenho uma quantidade menor de carrapatos e essa fêmea não consegue sugar tanto sangue. O que isso é importante? Quanto mais sangue, quanto maior ela fica, mais ovos ela põe. Então, em fazendas que eu tenho só animais índicos, né, eu tenho uma infestação de carrapato menor por conta desse processo. Mas é bom manter a atenção sempre. É muito importante. Prejuízo vem. Seja com o Nelore ou com outras raças, ele vem. Pode ser maior ou menor, mas vem. Vem. E um ponto que a gente tem que ressaltar muito, mesmo em regiões de criação de gado, né, de raças índicas, né, o Gi ou o Nelore, que são os grandes exemplos, a gente tem que lembrar o seguinte. Por exemplo, quem trabalha com reprodução e faz IATF, né, uma técnica que hoje está sendo muito difundida, normalmente faz em uma matriz Nelore, mas coloca uma raça europeia, né? Por exemplo, o Angus. Então, os bezerros dessa vaca vão ser bezerros com sangue europeu. Então, eu mudo ao carrapato. Então, eu mudo essa dinâmica populacional. Outras propriedades que não fazem ATF, por exemplo, tem um rufião.
né, que é um animal que nos auxilia a identificar o cio. Normalmente, esse animal também é de uma raça europeia. Que aí eu vou mostrar um outro exemplo com outra foto, o como muda. Veja esse animal, tá? Olha a quantidade de carrapatos que ele tem e olha o tamanho dessas fêmeas. Olha como elas conseguem sugar muito mais sangue. Então, quando eu coloco um animal desse numa propriedade de Nelore, eu mudo completamente a dinâmica populacional do carrapato. Então, o meu cuidado com o carrapato muda. Então, melhorou geneticamente o seu plantel, mas tem que melhorar também o controle do carrapato. Controle do carrapato. Nós não podemos esquecer disso. O animal índico, do bós índicos, ele tem uma infestação menor de carrapato, mas eu posso, via reprodução ou via introdução de animais diferentes na propriedade, mudar essa dinâmica e eu passo a ter uma população de carrapato maior. E aí é o grande cuidado, eu tenho que fazer isso, porque se eu espero isso elevar e a infestação ficar muito alta, o controle é muito mais difícil. Bom, agradeço mais uma vez o Emerson pelo alerta, hein? Quem melhora o plantel geneticamente, muitas vezes com animais já de origem europeia, né? Ou Estados Unidos, muito bom que faça isso, mas sensibilidade para carrapato aumenta e exige um cuidado maior. É isso, Emerson? Isso aí. E um outro ponto importante, quando a gente melhora a genética, normalmente também a gente melhora a pasto. Tudo que nós fazemos para melhorar a pastagem, para dar mais alimento ao gado, eu estou dando um melhor ambiente também para o carrapato. Então eu estou dando... preciso ficar atento. Tem que ficar muito atento. Cuidado que resolve um problema e pode estar vindo outro. É só ficar atento. Bom, agradeço mais uma vez o Emerson Botelho aqui conosco, da MSD Saúde Animal. Encerramos a entrevista, voltamos ao programa.